Então, dito isso, avançando aqui, falando também de domínio de colisão e domínio de broadcast, bem brevemente, porque nós vamos precisar para as próximas questões. Então, quando a gente fala de domínio de colisão, pessoal, é uma área onde pacotes aí, ou quadros, como preferir, eles estão propensos a interferir uns nos outros. Ou seja, dentro de uma rede local, esses pacotes aí podem vir a se encontrar, em especial em uma rede aí half duplex. Então, quando nós falamos de domínio de colisão, a critério de simplificação, falamos que domínio de colisão está relacionado a esses equipamentos aqui: os hubs, os repetidores, os switches e as grids. Segmentação de domínios de broadcast, ou seja, o ato de você aí barrar uma comunicação broadcast, onde a comunicação broadcast para, ela para aqui na porta de um roteador. Tá, ok? Então, o tamanho do domínio de colisão ele pode ser reduzido. Tá? O ato de você reduzir um domínio de colisão é chamado de segmentação. Ok? Em outras palavras, digamos a seguinte situação. Eu tenho aqui um respectivo switch. Esse switch, neste caso aqui hipotético, tem 3 portas. Claro que você não vai encontrar no mercado aí switch de 3 portas, né? Não é o comum. Mas apenas para simplificar o nosso exemplo. Tá bom? Então, o que seria um domínio de colisão do switch? De maneira bem rápida, para a prova. Cada porta do switch nós consideramos como um domínio de colisão. Ok? Então, neste caso aqui, nós temos 3 domínios de colisão. Agora, imaginem a seguinte situação. Nós temos agora um hub. Esse hub também tem 3 portas. Quantos domínios de colisão um hub tem, pessoal? Lembra o seguinte. Lembra que o hub não tem o nível de inteligência do switch. Ou seja, o switch, se eu quiser fazer uma comunicação de A para B, essa comunicação é feita diretamente de A até B. Aqui não, né? Se eu quiser fazer uma comunicação de A para B, eu mando essa informação para o hub e ele vai propagar para todas as portas, exceto para a porta de origem, né? Ou seja, ele não vai propagar para cá também, mas para todas as outras portas, exceção da porta de origem. Ou seja, no switch você tem um nível de inteligência melhor, você direciona a comunicação. No hub, você propaga para todas as portas e, consequentemente, como ele tem essa característica, nós consideramos que o hub em si ele é um domínio de colisão. Ok? Ou seja, enquanto no switch cada porta é um domínio de colisão, no hub ele todo é um respectivo domínio de colisão. Tá bom? Vamos avançar. 10ª questão. Considerando que após uma coleta de dados em uma rede local internet, a análise dos dados tenha mostrado que 80% do total de pacotes eram broadcast. Uma quantidade bem razoável. É a ponto aí de você, de repente, até deixar a sua rede indisponível. Se aumentar essa porcentagem aí, as coisas começam a ficar bastante complicadas. Então, para que possa ser reduzida essa quantidade de pacote broadcast na rede em questão, um procedimento eficaz será aumentar o número de hubs ou repetidores para cada subrede. Por exemplo, usando uma topologia em estrela, pessoal. Ou seja, quando a gente fala em domínio de broadcast, qual é o equipamento, pessoal, que está ligado diretamente aí à segmentação, à divisão de domínio de broadcast? Não é o switch, né? É o equipamento chamado de roteador, ou router. Então, ele está sugerindo aqui aumentar o número de hubs. Pessoal, se eu aumentar o número de hubs numa rede, o que o hub vai fazer? Lembra do nível de inteligência do hub. Ele é apenas um repetidor. Ele repete aquele pulso elétrico para todas as portas, exceto a porta que enviou aquela informação. Ou seja, se a gente colocar mais hubs aqui, o que vai acontecer?
Você deve ter imaginado aí, né? Nós vamos aumentar ainda mais a porcentagem de pacote broadcast nessa rede. Tá bom? Ou seja, a solução eficaz aí é você aumentar o número de roteadores, não de hubs. Consequentemente, questão errada. Tá bom? Próxima questão. Hubs, switches e roteadores são equipamentos utilizados na interconexão de redes, que atuam respectivamente no nível de bits, frames e dos pacotes. Olha só isso aí, pessoal. Ele está cobrando de maneira indireta o modelo OSI. Tá? O que está dizendo? Ele está dizendo que o hub ele está no nível de bits, ou seja, nível físico, melhor dizendo. Os switches estão no nível de frames, ou seja, no nível de enlace, e os roteadores em nível de pacote. Para ficar mais claro, existe uma convenção teórica para a nomenclatura desses nomes. Ou seja, quando pensamos em segmento, na nomenclatura segmento, pensamos na camada de transporte. Não esqueçam disso, pessoal. Para a vida real isso não é tão relevante. Mas em prova de concurso, como vocês podem ver, eles podem pegar facilmente vocês num conceito simples, mas é extremamente importante. Isso, enfim, continuando aqui, segmento transporte. Temos outro conceito de pacote, também chamado de datagrama, dependendo ainda da literatura. Tá bom? Datagrama, pensamos imediatamente na camada de rede. Posteriormente, nós temos aqui os frames, ou quadros, em português. Também chamados frames. Já os frames atuando aí na camada de enlace. Ok? E isso aqui já responde nossa questão. Faltando apenas o nível de bits, ou pulsos elétricos, como desejarem. Aí os bits já na camada física. Ok, pessoal. Então, tendo isso dito, acho que não fica nenhuma dúvida, né? Então a questão está totalmente correta. Tá bom? Então, avançaremos agora para a próxima questão. Questão número 12. Considerando os equipamentos ativos e redes de computadores, julguemos os itens a seguir. Bridges e switches são equipamentos que operam na camada 2, camada de enlace. Se diferenciam pelo fato do primeiro normalmente implementar suas funcionalidades em software e o último em hardware específico. O que vocês acham, pessoal? Essa questão está correta. Tá? A questão está correta, realmente é isso. No início da operação de equipamentos de camada 2, utilizou-se muitos bridges. Eram equipamentos, muito embora tinham um nível de inteligência da camada de enlace, o hardware usado para eles era um hardware genérico. A diferenciação dos quadros era feita por um software específico. Posteriormente, com a evolução de redes de computadores, no aprimoramento dos equipamentos, nós já temos aí equipamentos, circuitos aí integrados que fazem essa diferenciação, esse chaveamento de quadros via hardware. Ok? Então é por isso que a questão está totalmente correta. 13ª questão. Switches e roteadores particionam os domínios de colisão, mas conservam os domínios de broadcast. O que vocês acham dessa questão, pessoal? Vamos lá. A gente fala em switch. Ele se particiona o quê? Domínio de colisão. Cada porta do switch é um domínio de colisão. Ok? E realmente ele conserva o domínio de broadcast. Ele não faz nada com o domínio de broadcast. Tá? Conserva broadcast. Quem faz essa segmentação de domínio de broadcast, claro que é o roteador. Então o roteador aqui
Além de particionar o domínio de colisão, ele pode fazer isso também. É uma função indireta dele, não há problema nenhum. Afinal de contas, cada porta do roteador também aí faz o bloqueio de um respectivo tráfego. Tá? E não repete todo o tráfego para outra porta subsequente. Então não há problema em relação a isso. Mas o roteador é ele que faz aí a segmentação do domínio de broadcast. Correto? Então, a questão não está correta. Por quê? Porque os switches roteadores particionam o domínio de colisão. Ok, plausível. Mas conservam o domínio de broadcast. Só quem conserva o domínio de broadcast, quem vai conservar, pessoal? Switch. O roteador ele vai quebrar esses domínios. Tá bom? Então, com isso, a questão está errada. Vamos avançar agora.